Fala, galera, Trunks, Peter aqui, Bruce na área. Temos Vlad de novo como convidado. Vlad está sempre na área também. Aliás, Vlad na área. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre o caso Igor versus Monark, Monark versus Igor. Você tá a par, Vlad? Cara, eu tô a par e eu vou falar mais. Eu tô a par desde o começo dessas possíveis desavenças, tá? Eu tive bastante contato com o Monark, principalmente no passado, quando ele começou... aí você me prejudica, meu amigo. Como assim, amigos cara? muito próximos, Bastante né? contato, cara. Não fui eu que fui visitar ele lá na Flórida. Não, o Monark ele teve aqui. Ele falou que tava sendo perseguido por Alien. Eu dei abrigo pra ele. Viu? Você deu o quê pra ele, cara? Abrigo. Peraí, começou Mas- muito estranho esse vídeo aqui, cara. Mas vamos lá, vamos dar contexto pra galera. Sobre o Flow Podcast, né? Os dois criaram o Flow Podcast juntos. Isso na concepção geral a gente acha que os dois criaram juntos. Só que o Monark, há pouco tempo, ele deu aquela treta toda, vocês vão lembrar. O Monark foi expulso do YouTube, virou persona não grata no YouTube. Eu não sei nem se as outras plataformas ele pode estar. Ele pode, Vlad? Não, é que o problema do YouTube é que uma vez que você é banido, você não pode ficar recriando canais, né? Eu acho que ele pode estar em todas as outras plataformas, inclusive eu acho que o STF ali liberou ele em várias redes sociais, Instagram, eu acho que até no Twitter, eu não lembro se no Twitter também. Mas o problema outro é que o Rumble, ele é banido no Brasil, né? Até certo ponto, né? Não tem monetização. Se eu não tô enganado, e eu acho que eu não tô, que o Monark voltou sim o Instagram dele, mas ele é banido da Twitch também. Ele não pode fazer, porque se ele pudesse ainda fazer o podcast na Twitch, a Twitch ainda é uma plataforma que... Pô, seria um canal relevante pra caramba. Exato, seria. Então, voltando aqui o resumo, ele foi expulso do próprio YouTube, quer dizer, ele teve que sair do Flow Podcast por causa daquela questão lá que ele falou do nazismo, foi expulso do Flow Podcast, foi expulso do YouTube, porque foi um cancelamento absurdo, né, naquela época, foi tipo, todos os lados. Aí ele, enfim, tentou várias vezes voltar pro YouTube, foi expulso do YouTube várias vezes. Eu rio, cara, de ter de nervoso, porque, pô, fico com pena ao mesmo tempo. Ele tentando voltar expulso, Ele não teve o que fazer, ele teve que criar uma plataforma fora, ele criou o Bruno Ayub Show, fora um site dele, né, então ele fez isso. E nesse podcast, ele, meu irmão, pô, chutou o balde, falou lá que o Igor não tá pagando o que devia, porque eles eram sócios. No final ele até usou a frase, ele me roubou. A gente fez até um vídeo sobre isso aqui, e na hora eu falei o seguinte, cara, a gente tem que ouvir também a versão do Igor. E eu lembro que teve um comentário, que absurdo que eu ouvi a versão do Igor, o Igor tá errado. Cara, a gente tem que ouvir a versão das duas partes. Vocês não acham, cara? Com certeza, cara. Toda a história, principalmente quando a gente tem uma briga desse porte, tem os dois lados ali, assim. Uma coisa que eu falo, né, cara, assim, eu sou muito mais amigo do Monark do que do Igor. Não que o Igor seja um desafeto nem nada do tipo. Mas, cara, a gente não pode também comprar tudo que uma pessoa só tá falando sem escutar o outro lado, né? Então não tem como. Bom, se eu puder falar sobre isso, assim, tipo, eu não sou amigo de íntimo dos dois, mas o Monark, eu tenho mais contato com o Monark. O Monark já veio na minha casa, mas o Igor também já foi na minha casa uma vez em São Paulo, mas o Monark foi nas duas casas, já visitou a gente. O Lucas ficou emocionado quando o Monark foi na minha casa uma vez, né, cara? Porque o Monark fez parte de muitas gerações, né? De uma geração que hoje é adulta, cara. Provavelmente já deve estar tendo filho aí. O canal Random Play de Minecraft dele foi um dos maiores do YouTube por um bom tempo, cara. E ele perdeu esse canal, né? Perdeu todos os vídeos, todo o histórico do Minecraft dele foi deletado também. Ah, cara, isso é vacilo, cara. Desculpa, Também mas acho. É vacilo. É. Porra, quer tirar o cara da plataforma? Tira o cara do Flow, beleza. Mas, porra, tirar o histórico do cara, que pra mim faz parte, inclusive, da história da plataforma, né? Você que tá me assistindo, você pode até ter uma desavença com o cara, pode achar o que você quiser do cara, chamar o cara de nazista pra baixo. Mas, naquele momento, você não pode falar que ele era nazista, né? Naquela época que ele tinha um canal de Minecraft, né? Tô nem dizendo que ele é. Né? Isso é outra discussão. Assim, ó, eu conheço o Monark, a gente, assim, dizer que ele é nazista ou que ele é alguma coisa desse tipo, assim, eu acho que é um pouco fora da casinha, assim, né, cara? Um pouco não, é totalmente. Última coisa que o Monark é nazista. Eu falo pra vocês, ele já esteve comigo algumas vezes e nunca, se ele fosse qualquer coisa dessa, eu jamais deixaria ele vir na minha casa, eu não quero nem contato. Mas é um cara bom. Só que um cara que não sabe se expressar. Ele foi agora há pouco tempo no Vilela. Ele mandou mal de novo no Vilela. Mandou mal de novo. O cara não se ajuda, ele não se ajuda de forma alguma, cara. Ele não se ajuda. Meu irmão, eu falei, pô, agora vai, né, mano? Agora vai falar, mas meu irmão, o cara fala de outro partido. O partido que ele falou agora no Vilela é pior do que o do nazista. Ah, eu lembrei agora o que foi. Porra, não dá, não vou nem falar aqui, cara. Porque quando ele falou que, meu Deus do céu, cara, meu Deus, olha o que o cara falou agora. Ele tinha que ter um fechiclé na boca. Bom, dito isso, vamos lá, vamos passar aqui logo pro Igor, que eu quero saber a versão do Igor, vamos lá. A versão do Igor é um negócio curioso, né, Peter? Porque, tipo assim, o Monark falou que ele deveria pagar 10k e ele paga 5k. Quero ver como que ele vai justificar essa falta de pagamento aí, enfim, vamos ver. Mas é outra coisa que eu também não entendi, Vlad, a gente nem começou, mas eu tô com essa dúvida, porque no início ele falava que ganhava $5 mil pra ficar aqui nos Estados Unidos, onde eu tô. Só que depois ele no vlog, no podcast dele, falou que
estavam devendo $10.000 por mês. Vou até abrir uma coisa aqui no... Peraí, tá ficando estranho. Eita, Vlad. Você abre aí. Eu vou compartilhar algo com vocês, que é o seguinte. Quando o Monark perdeu o contrato dele do Rumble, que ele foi banido lá do Rumble, que era um contrato bom que ele tinha e tudo mais, eu me ofereci pra ajudar ele. Perguntei, meu irmão, você tá precisando de algum dinheiro, tá precisando de alguma coisa assim, como que estão as coisas por aí, tá conseguindo botar as contas em dia? E ele me falou, tá tranquilo. Isso aí, cara, foi muito tempo atrás. Tá tranquilo, porque o Flow, o Igor aqui, eles estão dando um jeito de me pagar $5.000 por mês. E com isso eu consigo me manter. Ele falou isso pra mim. Então, o que eu quero dizer, o ponto todo é o seguinte. Pra mim, sempre foi $5.000. Aí agora, do nada, meio que virou $10.000, $50.000. Eu não sei muito bem o que tá no contrato. Mas pelo que eu tinha entendido na época, tinha uma cláusula de que esse dinheiro, esse valor de 50 mil só seria pago se o Flow tivesse dando lucro. Ia ser tirada uma parte do lucro para pagar o Monark. Só que como o Flow tava numa situação desesperadora, não tava dando lucro. Pelo que eu entendi, naquela época, o Igor tinha feito algo fora do que tinham acordado inicialmente para conseguir ajudar o Monark, para conseguir mandar os 5 mil. É o que eu sei daquela época, tá? Eu não sei muito bem se o Igor vai entrar nesses detalhes e tudo mais, e eu também não sei, porque eu não tenho contrato pra garantir que é isso, né? Cara, mas o Monark, quando falava com você, nessa fase que ele tava falando com você até, com essa questão de você oferecer ajuda pra ele tava conseguindo manter uma linha de raciocínio lógico, cara? Quando eu tô falando que a última conversa que eu tive com o Monark, cara, que tá no meu WhatsApp, foi uma coisa meio... Eu não vou abrir, né, logicamente, mas foi bizarro, cara, posso falar. Ele tava bem até, ele não tava... Ele tava conseguindo fazer... Ele tava conseguindo fazer aquele podcast dele lá nos Estados Unidos. Claro, ele tava com toda essa sensação de perseguição, que de fato, até certo ponto aconteceu. Mas não Illuminati, cara. Não que tenha chip na cabeça dele, ou que as pessoas estejam conversando com ele no bar, por sinais, a música que tá tocando. Eu acho que nem que ele precisava sair do Brasil era uma verdade, sabe, cara? Acho que foi coisa que ele meio que construiu também. Ele assustou a possibilidade de acontecer alguma coisa, né? Quando pegaram o dinheiro na conta dele, etc., ele ficou um pouco assustado, né? Porque ele tomou uma multa, foi de $300 mil, e os caras nem me avisaram, só foram lá, pegaram o dinheiro, que ele tinha na conta e acabou, né? No fim também ele só voltou pro Brasil, né? Inclusive, uma das coisas que eu tentei conversar com ele era que ele, pelo menos, tentasse se defender do que estava acontecendo com ele. Ele quase foi julgado a... Como que é? Revalia? Revelia. Naquele caso que ele envolveu o Flávio Dino, né? Por sorte, a Defensoria Pública acabou entrando ali e defendeu ele, né? É porque ele chamou o Flávio Dino de gordola, só pra vocês saberem, entendeu? Você tá ferrado, hein, Pedro? Você tá ferrado, cara. Mas eu não te chamei de Flávio Dino, pensa nisso. Bom, a gente vai começar agora, cara, e eu quero deixar... Eu vou fazer um disclosure aqui, cara. Eu gosto do Igor e gosto do Monark, ok? Acho duas pessoas do bem, eu acho, dois caras do bem. Então, dito isso, vamos ver aqui o vídeo. Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo. Já paro e digo que eu discordo. O Igor não pode fazer um vídeo... Ele falou que não é resposta, é um vídeo resposta. É um vídeo resposta, com certeza. É um vídeo resposta e não pode ser pra comunidade dele. A comunidade dele, cara, é dele, é o time dele. Quem é time dele vai ficar com ele sempre. Ele tem que dar essa resposta pra quem tá contra ele. Pra quem tá olhando só o lado do Monark agora. Então esse vídeo é pra todo mundo. É pra todo mundo que tá achando que ele é um... Como é? Caloteiro que estavam chamando ele? Caloteiro, cara. O nome do Flow tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. O Monark não mediu as palavras, né? E eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele... O Monark disse isso, né? Que foi lá buscar ele, não foi? Eu acho um pouco problemático o Monark falar isso dessa forma, né? Então, o Monark tem problema com palavras. Você já viu? Não tem. Dá pra perceber de leve. Não é problemático o Monark falar isso, é problemático o Monark falar. Qualquer coisa. Budão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não
duram para sempre. Aliás, era uma época onde tava geral fazendo live. Era uma grande festa, era contrato de 10, 15 mil dólares sem precisar fazer nada. 200 pessoas assistindo a live, os caras pagando 12 mil dólares no mês, cara. É, cara. Me ofereceram isso também. Eu falei, porra, não dava, cara. É custo de oportunidade. Todo mundo fazendo live no Facebook, cara. Papo, olha, o tio Mark deu dinheiro pra muita gente. Então, eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016. Olha, nessa época, eu vou falar pra vocês, podcast pra mim era só em áudio. Eu nunca imaginei podcast em vídeo. Era uma coisa muito nova, muito recente. O Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o Sabe dinheiro? essa história da produtora dele? Não. Se eu não me engano, ele montou uma produtora lá em Curitiba, comprou um monte de equipamentos. Eu posso estar enganado, tá? Quem acompanhou isso aí na época pode me corrigir. Deixou os equipamentos, tinham como se fosse um escritório, entraram lá e roubaram os equipamentos dele. Acabou que fechou a produtora. Cara, que maré, hein, Monark? Porra, cara. Mas vamos lá, chamou o Igor pra fazer sugeriu, eles queriam fazer um unboxing, então, um canal de unboxing, mas por que não um podcast? Que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim, que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita, porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha, do que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives... O quê? Monark esmurrando a porta dele na época. Caraca, cara. Pior que eu consigo imaginar o Monark com raiva, sabe? Os ETs estão me seguindo, porra! Arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark do Facebook que eu arrumei chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018... Ah, olha aí, vocês perceberam? Então vamos lá. Olha o momento que os dois estavam. Tava rolando aquelas coisas de live e tal no Facebook. O Igor arrumou esse contato pro Monark no Facebook. Então, o Igor meio que deu, um respiro pro Monark financeiro. Isso é legal, cara. Isso é legal. Vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Peraí, mas o dobro de nada é nada, Igor. Aqueles contratos do Facebook lá eram generosos, cara. Eram generosos. Pra galera, assim, que fazia gameplay, cara, tu tem um contrato de 12 mil dólares, cara. É dinheiro pra caraca. Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive, ou da... Monark falou que pintou tudo sozinho, é? Aquele que montou. Ele falou, naquele vídeo, ele falou que foi ele que pintou as paredes do Flow, falou. Monark, cara, Monark, na boa, cara, o Igor não tá mentindo nessa, cara. Ele tá me parecendo genuíno, legítimo no que ele tá falando, né, cara? Eu tô achando que ele tá... Cara, porque se o Igor tá inventando isso, falou que Mariana pintou, o pai dele pintou, ele é muito filho da puta, cara. Pô, mas vamos ver. Mesmo que não fosse pintar, pra você montar a sala, não precisa só você pintar a parede, tem que montar o restante todo, pô. Pelo que ele tá dizendo, o Monark falou que só ele pintou. Mas ele falou, vocês estão esquecendo que, meu pai pintou, a Mariana pintou. Acho que o Monark esqueceu mesmo, cara. De repente, na cabeça do Monark, só ele pintou, meu irmão. Segurou a brocha, né, cara? Ficou pintando, já segurou. Ih, cara, que é isso, cara? Mas cara, a brocha é aquele vídeo. rolo, cara. É a erva marvada, cara, a erva marvada. Mas, cara, eu tenho a sensação que a gente vai acabar esse vídeo aqui pensando, ok, se os dois sentassem e conversassem, isso seria resolvido. Eu tenho muita sensação, mas vamos ver. Eu acho que já passou esse ponto, mas ok. Mas Foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse Sim, ele trabalhou também na construção. Ô, Monark. quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia Que legal, né? porque a gente tinha um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones. Ou seja, percebe? O primeiro foi o Igor, o segundo foi o Igor e o terceiro Mas também foi, acho que o último episódio que fez em Curitiba. foi o David Jones, que é, amigaço do Igor. Eles estão juntos até hoje, né? Estão juntos até hoje. Parece que é um casal. Mas eles são um casal, O primeiro youtuber que eu percebi que eu ia conhecer era o David Jones, cara. Não sei se eu contei isso pra alguém. Tipo, eu era fãzão do David Jones, né, cara? E aí uma vez eu soube que ele ia pra Anaheim, no evento que tinha lá. E aí, cara, eu falei, porra, eu entrei em contato com ele, cara, posso lá te conhecer e tal. Ah, vai lá, volta lá.
Quando eu cheguei lá, encontrei o David Jones deu só um alô pra mim rapidinho, meio tímido, né? Mas Valeu, PT. foi isso. Mas o Igor, cara, foi lá, eu não sabia que o Igor tá lá. Eu não conhecia o Igor me tratou, cara, bem pra caraca, né, cara? E aí, no final das contas, quem acabou sentando comigo na mesa no restaurante foi o Leon e Nilson, que também foram, um casal super amoroso comigo. Mas o David Jones, mesmo que eu fui pra conhecer, ele ficou no outro canto. Mas, foi lá, me cumprimentou, deu tchau pra mim, cara, me abraçou, foi bacana demais, inesquecível. E o Igor, cara, me tratou muito bem. Não, mas todas as vezes que eu fui lá no Flow, o Igor é um cara sensacional, tá? Total. Ele é um cara muito, muito parceiro mesmo, assim, viu? Não, gente o boa Igor demais. faz a gente sentir em casa. Não, realmente, cara, não tenho nada pra falar nesse aspecto, não. Eu não gosto muito de gordinho de barba, mas enfim, vamos lá. Pô, pera aí, ó, aqui, ó. Tem um aqui e tem um em cima de mim aqui na... Sei do que você tá falando. Mais pra frente, o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido. Não faz o menor sentido. Eu escolho você. Agradeça, ajoelhe-se aos meus pés e agora o Flow. Vou deixar um pouco pra você. Não foi assim. Já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark... Peraí. Agora acho que é consenso. O Monark, ele era mais conhecido que o Igor. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja polêmica, tá? O Monark era mais conhecido que o Igor. Mas naquele momento, quem tinha mais relevância em números de visualizações, de live e tudo mais, na minha opinião, era o Igor. Sim, mas não é isso que eu tô falando, cara. Você pode ter uma pessoa que não tem relevância na hora, naquele momento, né? Sim, mas a Por exemplo, o Monark tá sem número nenhum agora. Mas ele é mais conhecido que muita gente tem número agora. Não? Com certeza. O Monark é conhecido demais, mas o que eu quero dizer é que o que trouxe, talvez, os primeiros números pro Flow foi muito mais, talvez, a visibilidade que o Igor já tinha na hora do que, talvez, o Monark, porque os primeiros convidados foram todos do Igor. Todos do nicho de gameplay, né? Sim. Eu vou até além. Eu acho, me diz se eu tô errado vocês, cara, mas eu acho que o Monark é mais conhecido que nós 3. Não é qualquer um que passa no Jornal Nacional sendo acusado de nazismo, cara. Não é qualquer um, não. Tem essa também, né? Não sei se ele é conhecido de uma boa forma, né? Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só lá em 2013. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. Absurdo, gigante. 2013 foi o ano que começou o Enet. Quando você chegou no YouTube, Vlad? Eu comecei a fazer vídeo do final de 2016. Caraca, eu também, Vlad. Caramba, Vlad, sério? Eu inaugurei o canal Enet em 2013, mas postei o primeiro vídeo em 2014. Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. Humilde, hein? Humilde. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Ele tem um ponto, concorda? O Monark, ele conseguiu. O Monark pode cantar vitória nisso. Eu só vou fazer uma adenda. Eu não sei se foi sozinho, porque até então, cara, na minha opinião, o Igor e o Jean, que eram os sócios dele ali, passaram o pano demais e foram deixando ele se crescer até chegar nesse nível de loucura, cara. Tem razão, não foram podando ele, né, cara? Eu acho que faltou dar um tapinha na mão, sabe? O Skylab falou que isso ia acontecer, o Skylab falou. É verdade. Em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é... Pera aí, isso aí eu tô por fora. Agora eu preciso entender. Aconteceu o problema, ele saiu, depois, pelo que eu entendi, o Igor chamou ele de novo pra fazer podcast com o Venom. Ele fez um como convidado após a saída dele, e tipo de despedida, e depois ele voltou como convidado de novo, junto com o Venom. E foi dobrando a aposta, foi falando outras besteiras. No podcast dele, separado o outro podcast que ele tinha. Então ele dobrava a aposta no podcast dele. Isso. Uma coisa que assim, né, não dá pra falar que o Monark não escolheu também esse caminho, né? Porque ninguém botou uma arma na cabeça dele e falou, sai fora, cara.
foi tudo no consenso dele ali também, né? Cara, ele teve muitas chances pra botar um pé no freio, né, cara? Mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André lá, Não era mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? React, teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol. Eu discordo disso aí também um pouco, tá? Eu acho que, assim, o mais importante, talvez eles não tivessem perdido de imediato, né? Perderam os patrocínios, perderam tudo mais, mas a audiência, eu acho que não tinha largado mão deles ali. Boa parte do público tava apoiando eles ali, qualquer coisa que fosse, né? Mas até o AdSense eles tinham perdido, lembra? Até o AdSense. Isso que eu ia falar, cara. Pra operação funcionar, precisa de AdSense. Precisa de AdSense, precisa dos patrocinadores, é o mínimo AdSense, né, cara? É o mínimo, cara. Senão não vai pagar a operação. Então como é que eles vão continuar? Porque eu acho que é possível você ter um canal sem AdSense, mas você já tem que ter algum esquema já rodando pra vender, como afiliado, alguma coisa. Mas eles não tinham nada disso. Mesmo que eles cortassem a equipe toda, ficasse só o Igor, o Monark e o Jean ali fazendo podcast e botassem pra monetizar, sei lá, vaquinha, Patreon, sei lá, qualquer coisa que seja assim, eles iam acabar perdendo isso aí também. Iam atrás de cortar até isso daí. Porque o Monark tava falando tanta coisa, tava comprando tanta briga, que, pô, se bloqueou o Rumble, se bloqueou tudo. Até mesmo as contas dele de PayPal, essas coisas assim, iam acabar travadas, cara. Sim, isso ia acontecer. Aconteceu com outros influenciadores, cortaram até PayPal. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão... E ele conseguiu aguentar bem, cara. Ele falou acabou, mas eles estavam lá, cara. Estavam lá tentando. Sim. Deve ter sido um sufoco gigante que ninguém consegue imaginar, cara. Mas, assim, o que é complicado no fundo é que isso tudo aconteceu dessa forma. E a gente sabe que a realidade é que o Monark pode ter sido um péssimo comunicador e tudo mais assim, mas distorceram completamente o que ele tava falando ali. E é um tanto quanto injusto, né? Distorceram, e pode ter certeza que já vai ter gente comentando agora com raiva disso que você falou. Porque não consegue imaginar. As pessoas ainda batem na tecla que o Monark quis dizer aquilo, que ele é nazista. Galera, o Monark não é nazista, cara. Não tem como você pensar uma coisa dessa. E você pode ver que até gente do viés contrário ao Monark defendeu o Monark. Mas a gente não precisa ir longe, não. A galera que tá falando que a gente tá errado nesse sentido, o Ministério Público investigou. Teve investigação disso daí e foi arquivado, cara. Então, assim... Se ele fosse nazista, ele teria sido preso. Não sou eu que estou falando isso. É o Ministério Público, ok? Só que não tem jeito. Tem gente que vai bater na tecla, não. Então tá, se bater nessa tecla, eu quero que você, na hora de comentar, também fale, o Ministério Público errou. A Justiça errou. Tá bom, pode ser. Amor, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam... Sabe o que o Igor poderia ter feito? Para não ter nenhuma dívida com o Monark, simplesmente acabou o Flow, não quero mais o Flow e abre um outro. Abre um Mo em vez de Flow. Glow Podcast. Acabou, cara. Ia continuar uma nova empresa sem o Monark. Então, cara, nesse ponto o Igor tá certo. Ele realmente, naquela dissuasão ali, cara, acabou. A empresa tava quebrada, falida. Mas, cara, eu acho que também falta uma opção que você tinha dado no nosso último vídeo, Peter. Você mesmo falou. Poderia, de repente, ter deixado o Monark meio dark na operação também. Não sei. É porque isso acaba vazando, Bruce. E se vaza um negócio desse daí, acontece tudo de novo, né? Atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça, procurar os seus direitos, porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir
toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, para todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Sem saber. Porque assim, uma coisa é você reconstruir a marca, você convencer a galera que você não tem culpa, quem tem culpa é teu ex-sócio. Aham. Outra coisa é você convencer o YouTube. O quanto que ele apanhou não foi pouco não, cara. Isso aí realmente não dá pra tirar o mérito do Igor de ter conseguido peitar tudo isso aí, cara. Cara, você conseguir a tua monetização de volta, isso é quase um milagre. Sim. Quem é youtuber sabe. Perdeu monetização, cara, por conta de problemas de diretriz de comunidade, não recupera. Não recupera. E eles conseguiram. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo. Sim, porque o Igor falou que, com as palavras desculpa, o Monark. O Monark falou que, com as palavras do Monark, deixei ele gordão lá, né? Todo com cabelo na cabeça. Engordando. Até o cabelo cresceu, uma coisa assim ele falou. Até o cabelo cresceu, ou seja, ele tá gordão, comendo pra caramba e com cabelo. Monark falou que, ou seja, botou o Igor, alimentou o Igor, né? E deu mais cabelo pro Igor, não sei como. Vamos ver o que o Igor vai falar. De como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Caraca, isso é muito julgamento de Jesus e Barrabás, eu acho, cara. Com as devidas proporções, ok? Com todo respeito a quem é cristão, mas pensa, cara, o cara tá indo num evento e os caras xingando o Igor, cara. Sem, sabe, não vendo a verdadeira história. Parece que realmente quer tacar pedra. Que é só ver o circo pegar fogo, né, cara? Depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as públicas que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Exatamente, não sei se a galera entendeu. Ele não começou do zero, ele começou abaixo do zero. Negativo. Ele começou negativo, por isso que eu falei, de repente abrir uma conta nova, começar um novo podcast, teria sido mais fácil, ok? Já começaria um podcast, só que sem os inscritos mais monetizado, porque eu já começaria depois de um tempo monetizado, porque a audiência ia seguir o canal dele. Eu conheço um monte de criador de conteúdo que nessa época que o Igor tava voltando, tava recusando ir lá. Tava dando desculpa pra não marcar, tava dando desculpa pra não agendar. Fugindo mesmo do Flow. Eu não pedi pra tirar meu podcast do ar, só que ao mesmo tempo eu tenho que ser justo e dizer que eu compreendo quem não queria se misturar. Claro. Você que tá aí desse lado, escrevendo, ok? Vocês estão aí. Absurdo! Quem disse que não queria ir mais lá, pô, tinha que chegar a peitar, tudo. É difícil, cara, porque o cara vive de patrocínio. Quem manda suas marcas, cara. Então o cara, às vezes, ele depende disso pra sustentar uma família. Então pra você desse lado, porra, qual o problema de ir lá no Flow Podcast? O cara vai, aí cancela. Maldito Twitter, que ele é cancelado lá, perde patrocínio. Eu não tive problema, cara. Eu falei, não tira meus vídeos não, cara. Pode deixar lá. Só que teve gente me chamando de nazi. Também no Twitter. Por você estar com o episódio no Flow no ar ali? Exato. Exato. Eu não quis tirar. Eu falei, não, comigo não precisa tirar, não. Tentaram me detonar no Twitter, cara. Pra ver como são as coisas, cara. Só eu não lembro. Eu aguentei. Você vai falar assim, você então por que os outros não conseguem? Porque não é todo mundo que é assim, cara. Não é todo mundo que é assim, cara. Não é todo mundo que consegue peitar esse tipo de coisa e encarar uma perda de patrocínio, uma perda de monetização. Meu irmão, é a vida do cara. A gente fica muito preocupado, a gente fica sempre muito assustado, cara, porque parece que a gente tá numa corda bamba, que qualquer coisinha que vai acontecer, você vai sofrer um cancelamento, você vai perder tudo, cara. E eu não tô tirando onda que, eu disse pra... Porra, tirando onda do tipo, não, por mim pode deixar os meus vídeos. Não, eu fiz isso porque se acontecesse uma desgraça, tipo, cancela canal meu, cancela tudo, perco patrocínio, eu vou viver, cara. Eu vou ver, eu não vou morrer de fome, entende? Só que tem gente que vai passar sufoco, ok, cara? Só pra falar. Os meus vídeos ficaram lá, eu só não apaguei porque eu também nem vi. Eu não tenho Twitter, né? Twitter não monetiza, não dá dinheiro, então eu nem vi se tentaram me cancelar, cara. Cara, eu lembro, por exemplo, direitinho um post que a Nilce fez na hora que tava acontecendo essa desgraça aí,
falando que, não, acho que o Monark não quis dizer isso. Meu irmão. Ah, eu lembro. Começaram Eu lembro dessa história, cara. Culacharam ela. É, eu lembro dessa Culacharam história. Nilson, cara, Nilson não conseguiu se defender, tadinha, cara, foi e deletou o Twitter, melhor. Não dá, é o tribunal do Twitter. Tava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi, a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha... Tem razão, né, Vlad? Porque, pô, o que aconteceu aí, cara, o Monark... É como se... Imagina que a gente tem uma casa... Tipo, eu tô casado com a Andresa, tenho uma casa com ela, aí eu vou... Explodo a minha casa. Aí viro pra Andresa, eu quero a metade da casa. Você vai ter que me dar a metade da casa. Vamos se separar, mas eu quero a metade da casa. Que eu tinha comentado, acho que realmente então faz sentido que o Monark sabia que ele só ia receber caso tivesse participação nos lucros ali, né? O Flow tivesse dando lucro. Então, mas eu acho que a questão do Monark agora, pegar um pouco lá dele, é que, tipo, agora o Flow voltou a ter lucro. Então agora eles poderiam voltar aos 10 mil. Os 5 mil era quando o Flow tava naquela situação. Por quê? Me explica por que eles deveriam agora. Então, quer dizer, se o Flow agora começar a faturar 10 vezes mais, tem que aumentar de 10 mil pra 100 mil? Não, ela tem que cumprir o que tá no contrato, né? Pelo que o Monark diz, é que tava no contrato 10 mil dólares e que o Monark foi parceiro, como a situação tava difícil, ele aceitou metade sendo parceiro e agora deveria ser o que tava no contrato. Mas olha, eu quero dizer que eu tenho uma outra noção de tudo isso. Na hora que eu fiz o vídeo com você, eu tinha dito que eu achei pouco 10 milhões. Só que agora eu não acho pouco, não. Vendo pelo lado do Igor, eu dou um passo pra trás e reconheço que sim, o Flow não valia isso tudo. O Flow tava muito machucado. O Flow tava destruído, completamente destruído. Eu não sei nem como que ele conseguiu imaginar que poderia voltar a monetização. Porque uma coisa é você conseguir patrocínio, outra coisa é você conseguir fazer com que o YouTube enxergue você como um bom criador de conteúdo depois. Assim, só tem uma observação, cara, que não era só o Flow, tá? Era o Flow, a agência deles ali, a Gold Pill, que tinha bastante influenciadores no roster deles ali. Tinha também aquela fábrica de vinhos dele lá, de Philip Med lá, que fazia os hidromel lá. E tinha mais outras coisinhas também no pacote aí dos 10 milhões, tá? Não era só o podcast. E era uma época, é bom a gente lembrar também, era uma época que o cancelamento estava muito mais na moda do que agora. A gente estava numa época de Sleeping Giants. Era maravilhoso você escolher uma marca, cancelar a marca. Então as marcas, cara, estavam com medo. Como é que a marca vai se envolver com uma pessoa que estava sendo circulada lá no Twitter, cara, como uma pessoa super tóxica? Quem se movesse ali, perfil da vida como esses Sleeping Giants, pra mim era um perfil horroroso, cara. Foi absurdo esse perfil ter existido. Um perfil desse cancelar a marca, porque queria cancelar as marcas pra cancelar as pessoas. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Unidos. Foi, a live com o argentino que ele falou das urnas, né? Cara, caceta. Ô, brother. Cara, às vezes eu vejo as pessoas comentando, cara, e cara, eu vejo assim, as pessoas escrevendo, cara, porra, o Monark só fala bosta. Eu fico assim, pô, será que o cara não tá exagerando nos comentários? Mas, brother, para e pensa, cara, as pessoas não estão erradas em falar isso, cara. Eu até acho que a gente deveria poder questionar as coisas, etc. Mas o Monark já tava num caminho que ele sabia que os holofotes desse sentido estavam em cima dele, cara. Ele podia ter se cuidado um pouquinho mais, né? Cara, eu não consigo imaginar o Monark tendo alguma reação que seja algo que não seja uma teoria da conspiração. Ele não tem como seguir uma linha reta no raciocínio sem cair pra Illuminati, pra Descobridor. Eu vou lá no podcast dele logo mais aí, viu? Vai lá, cara, vai lá. Eu iria também, se o Monark me chamar, eu vou também. Eu consigo trazer ele aí, melhorar um pouquinho a linha de raciocínio dele aí, cara, que tá difícil, viu? E, enfim, fizemos o aditivo que previa pagar 5 mil dólares pra ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente.
todo mês. Pra pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Ganha bem o Igor, hein? Tá vendo ali, ó? Nadando no din-din. Ó, então, porra, deixa eu falar, o Monark tem um ponto, né, cara? Deixou você gordão com o cabelo aí. No dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato. Ele só... Vocês estão ligados, né? Tô falando com a galera aqui. Vocês estão ligados que ele tá falando sobre... Primeiro, tem que pagar o prejuízo que o Monark deixou. Qual o prejuízo que o Monark deixou? A operação tinha um custo. Ele conseguiu manter a operação, só que provavelmente gerou dívida, porque não tinha dinheiro pra pagar essa operação. Então isso é prejuízo. E foi alguns meses assim, né? Que é a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa. Talvez o que o Monark estivesse tentando dizer era pelo menos correção de inflação, eu não sei muito bem mesmo, não. Exato, é isso, exato, cara. Esse exato. é o juros que o Monark tá falando. Não é Exato. juros de multa. Não, Igor, aí não. E também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou. Não, ele tá indo por esse caminho dos juros do atraso. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. Ele tem que o quê? Passar o quê? A marca. O registro da marca tá no nome dele, né? E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado. E há 4 anos atrás, qualquer um que processasse o Monark ganhava, brother. Acordei com o dor nas costas, vou processar o Monark. Culpado, Monark. Ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou... Eu acredito no que ele tá falando, tá? Só pra falar pra vocês que eu acredito mesmo. Eu consigo imaginar isso acontecendo também, consigo. Eu mesmo ignoro um monte de mensagem aqui, cara, que chega de gente que eu conheço. Eu costumo receber pouco, meu número é difícil vazar, mas já vazou, mas pouquinho. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas 2 mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente, sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato. E tem um ponto, né, cara? Na minha opinião, nisso daí, o Igor tá certo, cara. Tá certo. Eu acho que a coisa mais feia que rolou nisso daí, tudo, eu não sei qual que foi o real interesse do Monark de levar isso a público, se realmente é o que o Igor tá falando, de querer gerar um burburinho pro podcast novo dele, mas a forma correta de você cobrar uma dívida dessa forma é manda ali uma notificação extrajudicial. Se o cara não tá respondendo, manda um advogado bater na porta lá e foi, né? Por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Sergião. Então acabou. O que tem o Sérgio? Não sei também. Preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do... Porque ele fica falando pra todo lugar que o Monark, que o Flow tá nadando na grana. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade. Ô, Sergião,
Se o teu salário é esse, trabalhar sem receber, tá contratado, hein? Tô precisando. Não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Igual o Bruce. Bruce também abriu a mão, achei bacana demais. Sergião, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou de marcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda Caraca, ele devia estar com a cabeça nas estrelas, hein, Carlos? Não. Fala aí. a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez. Que é isso, cara? Irmão, ganhar dinheiro dessa forma, acho que o Sérgio nasceu com a bunda virada pra lua, né? Imagina você convida um gringo pra vir no podcast e você não vem, cara. Caraca, complicada a situação, cara. Cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era... Ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de perguntas. Já falou, cara. Tá maluco? Já botou na roda aí? Pô, Fala, meu irmão, agora o Sérgio deve estar se revirando lá, compadre. Deve estar fazendo Vai até ter vídeo- polichinelo pra tentar perder um peso. Olha que coisa boa, vai ter vídeo resposta, mais um pra você reagir aí. Sérgio, manda o teu vídeo de resposta, hein, Sérgio? Agora tem que falar. Cara, entristece, no fim das contas. Porque a gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então, a gente teve que se virar pra Mês que vem, o mês inteiro, cara. no planejamento que nós tínhamos pro que... Cara, o Sérgio trabalhava pra eles e virava assim, mês que vem eu não vou, é isso? Eu gostei desse esquema. Pô, tá liberado, pode falar isso, pode fazer isso, cara. Eu contrato o Bruce do Vlad. O Vlad também tem o Bruce. O Bruce eu chamo O pra Bruce cá, da velho. Shopee. Você pode ver, tá tendo um mercado de Bruce aí pelo YouTube, velho. Vou te falar aí. queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documento. Pô, seria legal ele apresentar uma ou outra, hein, galera? Uma provinha. Aqui, o Monark falou que eu não mostro, que eu não respondo, ele tá aqui. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó os pagamentos que eu fiz pra ele, seria maneiro também. Eu não viria aqui na internet falando. Mas quando a gente fala de coisa que possivelmente vai virar disputa judicial, é bom guardar também as evidências aí pra não dar... Sim. E o mais engraçado é que a gente fala assim, ele tinha que provar. E por que o Monark também não tinha que provar, né, cara? O Monark também tinha que provar, né? Eu não consigo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Tá aí, cara, tá aí. Bom, a gente viu isso, agora a gente tem que ser juiz. A gente tem que bater o martelo e dar o nosso veredito, ok? Nosso veredito é... Vocês primeiro, fala aí. Bom, primeiro de tudo, cara, eu acho que eles tinham que se resolver no privado,
Acho que essa briga aí toda, essa exposição toda... Começou com o Monark falando merda. É sempre assim. É o padrão isso. É um padrão. É sempre assim, tem um padrão, né? Não vai fazer bem pro Monark no longo prazo, tá? Ele tá queimando ponte, querendo ou não. Seria bacana se ele tivesse um bom relacionamento com o Igor e tudo mais, independente do que tá acontecendo, né? Acho que eles poderiam se conversar, ou mandar pelo menos de uma forma mais correta, judicial, e tentar recuperar. Mas eu acho que o que salienta tudo aqui é que é importante a gente escutar os dois lados antes de poder fazer uma opinião, assim, bem embasada, né? Eu tendo a acreditar no que o Igor tá falando, porque ele me parece estar falando isso com as provas na gaveta, caso necessário. É difícil, ao mesmo tempo, você julgar tanto assim o Monark, porque o cara foi escorraçado de tudo que é lado, né? E a gente fica com um pouco de uma sensação... É uma palavra meio forte, cara, mas Cara, é difícil a gente não aceitar que é possível um cara com tanta ataque em cima dele, meu irmão, não perder um parafuso no meio do caminho, entendeu, cara? Ele levou muita porrada, muita marretada na cabeça, cara. Então, os parafusos caíram, cara. Além dos ataques, tinha a verdinha também, a marvada, né, Peter? Tinha também. Tinha também. Tipo, eu falei, quando eu fui no Flow Podcast, as 2 vezes que eu fui com os dois lá, né? Depois eu fui sem o Monark, mas as vezes que eu fui com os dois, eu saí de lá com larica. Eu não tô brincando. Eu saí de lá, meu irmão. Eu quase pedi pra Andressa na volta, aquela que dirige, falei, pô, bota um Bob Marley aí, cara. Eu tava muito doidão. Bom, cara, pra mim não tem veredito. Dá pra perceber que os dois... Acho que o Monark tá chateado, provavelmente porque o Igor não tem condição de pagar os 10 agora, mas que ele precisava atingir um patamar, não sei se é isso. Mas eu acho que é um caso dos dois... lavarem roupa suja internamente. Acho que o Monark não precisava expor isso agora, porque a base do Monark também tem muita gente que gosta do Igor, né, cara? Na base do Monark. Então eu acho que isso prejudica os dois. É uma coisa que não é positiva, não é saudável pros dois. E lembrando, né, se isso um dia acontecer aqui no canal, quero que vocês saibam que a culpa foi do Bruce. Isso pode acontecer, né? Mas assim, é mais provável que eu fale besteira do que o Bruce. Aí eu vou ter que sair. Não. Aí eu vou ter que sair. Bruce, tu vai me pagar, hein, cara? Se tu ficar... Imagina o Bruce com o canal Peter aqui. Bruce, meu pagamento vai ser você continuar com o canal falando. E aí, galera, Trunks, Peter aqui, vai ter que continuar. E aí, galera trans? Beleza. Não, trans não, galera, acho que eu tô falando trans, é Trunks. Galera, música nova, vou deixar o link aqui embaixo pro pré-save, tá maneiro pra caramba essa música diferente. Quero que vocês já armazenem aí, que vocês vão gostar pra caramba. Já toca aí embaixo. E é isso, né, galera? Ficamos por aqui. Não, a pergunta de membro deixa pra amanhã. Ficamos por aqui, galera? É isso, 50 minutos de vídeo, eu acho que é o recorde nosso. Tá bom, façam react. Mas se fizerem react, ó, pega os cortezinhos, coloca lá, usa na Play Squad, hein? Bom demais. Valeu. Vou ficando por aqui, Vlad. Valeu, rapaziada, mais uma vez aí. Tamo gravando. Sempre que o Peter manda mensagem aí, sei lá, 11 horas da noite. Ô, Vlad, você tá fazendo o que aí? E olha só, eu vou dar um spoiler pra quem ficou até agora aqui, tá? Tem um projeto novo vindo aí com eu, Vlad e mais uma galera. Vamos ver. Bom, Bruce, ficando por aqui. Valeu, galera. Valeu.